Pra vocês terem noção, alguns personagens nesse livro são tão ruins que se eles chegassem no inferno, o capeta mandava devolver. Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal, tô muito feliz de estar com vocês aqui hoje em mais um vídeo. E o vídeo de hoje é muito especial porque é mais uma resenha de uma autora que eu gosto muito, que é a Karin Slaughter, com o seu novo livro, Por Que Mentimos? Como fã, eu estava, obviamente, muito ansiosa por esse lançamento. Assim que ele saiu, eu já comprei em pré-venda porque eu precisava ler em primeira mão. E mais uma vez eu não me decepcionei, porque essa história aqui é típica de Karin Slaughter e me manteve presa até o final. Esse é o 12º livro da série Will Trent, que é uma série policial dela. O Will Trent, ele é um agente da polícia de Atlanta, e em cada volume a gente acompanha um caso que vai ser investigado pelo Will e a sua equipe. Geralmente ele trabalha com a Sarah Linton, que nesse livro aqui se tornou a sua esposa, e ela é uma médica legista. E nesse livro aqui nós teremos mais uma vez o Will e a Sarah como os grandes protagonistas da história. Eu sei que essa pergunta vai aparecer nos comentários, então eu já vou responder aqui, que é aquela clássica pergunta: Cat, posso ler os livros da série Will Trent fora de ordem? A minha resposta é sim e não. Em relação aos casos investigados, sim, você pode ler fora de ordem, pode ler algum deles de forma avulsa, porque os casos investigados sempre são fechados dentro do livro. Então, por exemplo, o caso que será investigado aqui tem começo, meio e fim. Em relação a isso, você não vai se perder. Agora, como já são 12 livros, você vai acabar em algum momento talvez perdendo a questão de como os relacionamentos entre aqueles personagens se formaram e como que é a dinâmica entre cada um deles. Então eu acho que fica muito a seu cargo decidir se você prefere ler em ordem para pegar tudo isso de início, todo esse desenvolvimento, ou se você quer ler avulso mesmo só por causa do caso investigado. Mas bora falar de Por Que Mentimos. Esse aqui então é o 12º livro da série, e nesse livro aqui a Sarah e o Will casaram e eles estão saindo em lua de mel. Eles vão passar a lua de mel deles em uma posada chamada Posada McAlpine, que é um lugar muito idílico no alto das montanhas, isolado de tudo. Quando eu digo isolado de tudo, é realmente isolado. Não tem internet nem telefone no lugar. Eles acabaram de sair de um caso que foi muito perturbador, que é o caso do livro anterior, então eles realmente estavam precisando de um descanso, mas desgraça pouca é bobagem na vida do Will, e é óbvio que assim que eles chegarem nesse lugar, um corpo vai aparecer. Na verdade, a gerente da pousada, uma mulher chamada Mercy, vai ser brutalmente atacada e assassinada. E mesmo que eles não estejam na sua jurisdição para investigar, o Will e a Sarah acabam se envolvendo no caso. Afinal, eles são agentes da polícia de Atlanta, né? E não só eles acham que investigar ou tentar ajudar é um dever deles, como a Mercy, quando ela foi atacada brutalmente, ela acaba agonizando e morrendo nos braços do Will. E isso acaba tornando a história para eles muito mais pessoal. Muitas coisas nesse livro, né, pro Will e pra Sarah, começam a ser incômodas ali nesse início. Logo após o assassinato da Mercy, né, que acontece de forma tão abrupta e aterrorizante, e o Will conta pra família o que aconteceu, a primeira coisa que choca tanto ele quanto a Sarah é o fato de que a família não se importa. Todos os membros daquela família se mostram totalmente indiferentes e apáticos ao assassinato de um membro deles, né, de uma pessoa que estava envolvida com eles. Logo depois, a segunda coisa que choca ainda mais o Will e a Sarah é o fato de que quando finalmente chega um xerife até o alto da montanha para investigar, esse xerife é totalmente obtuso e tendencioso em relação à investigação, porque ele é muito amigo da família, e a Mercy, ela tem um longo histórico de abuso de drogas, de álcool, na juventude ela foi uma jovem rebelde, então ninguém leva muito a sério aquele assassinato, o que deixa os dois totalmente perplexos. Então eles percebem que eles precisam interferir naquela investigação, ou talvez o assassino da Mercy vai desaparecer. A gente vai ter um detalhe curioso em relação a esse livro, que a gente vai ter em alguns capítulos, 12 horas antes da Mercy morrer, a gente vai acompanhar algumas cenas. E nessas cenas a gente vai acompanhar a Mercy na dinâmica familiar ali com aqueles seus parentes, e a gente percebe que ela tinha conflito com todos eles, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o próprio filho, e que esses conflitos eles eram tanto emocionais quanto financeiros, e tem um determinado momento em que você percebe que absolutamente todos os membros daquela família poderiam ter assassinado ela. Pra quem é fã da Faith Mitchell, que é parceira do Will, pode ficar contente porque ela vai aparecer nesse livro, ela vai ser chamada até a montanha para investigar, e a Faith é simplesmente maravilhosa, ela é um dos meus personagens favoritos na série, porque ela é uma detetive muito competente, ela é uma pessoa muito incrível, e eu gosto muito como a Faith, ela traz um certo alívio cômico em alguns momentos para a série, porque tanto o Will quanto a Sarah, eles são personagens muito dramáticos, então a carga emocional envolvendo os dois é sempre muito pesada, e a gente sempre tem a Faith entrando em cena e trazendo esse alívio em certos momentos, e ela é um personagem delicioso de acompanhar, e aqui ela não deixa isso passar, acontece mais uma vez. É incrível acompanhar a Faith tendo que subir a montanha, ela odeia mosquito, ela odeia
pássaro, ela odeia árvore, ela odeia barro, e aí a Faith tá no meio daquilo tudo, assim, e é muito engraçado de acompanhar ela. E é um livro que ele é muito pesado conforme a gente vai lendo, mas tem esses momentos da Faith que eles dão uma equilibrada na história. Inclusive, eu acho que tem aqui nesse livro uma homenagem a Agatha Christie e os whodunit, né? Quem fez, quem matou ao longo da narrativa, porque o assassinato acontece num lugar isolado, com um número delimitado de personagens que podem ou não ter assassinado a nossa dona da pousada. E existe toda aquela questão de ter que investigar e interrogar um a um, e cada um deles fala uma coisa diferente, e você percebe que talvez todos ali estejam mentindo. Mas é claro que esse não é um livro leve, não é um livro tranquilo de você ler. Todos os suspenses da Karen, eles são muito carregados na questão da descrição de violências, principalmente violência contra mulheres. E nesse livro aqui, apesar de a violência gráfica ser um pouco menor que nos livros anteriores, eu acho até porque no livro anterior, que é o Depois daquela Noite, foi muito pesado. Aquele livro lá foi realmente assim potente em relação à violência. Eu lembro que eu saí muito mal daquela história. Nessa aqui tem um pouco menos de violência gráfica, mas não se deixe enganar, porque quando tem alguns momentos ali em que ela mete a mãozinha dela de novo, e o final, a revelação final pra mim foi totalmente perturbadora. E tem uma grande análise do personagem da Mercy. Eu acho que ela é uma pessoa muito complexa, que no início da história talvez não pareça tanto, mas a gente vai descobrindo ao longo da narrativa que ela é uma mulher de 32 anos, né, quando ela é assassinada, que ela, desde a infância dela, ela passou por muitos abusos emocionais e físicos, muita violência em várias áreas da vida dela. É uma personagem que fez muita coisa errada, mas também se reinventou, tentou de novo, e você vai acompanhando aquela vida e tem uns pontos muito tristes, muito pesados, e você vai percebendo que todo mundo ali naquela família é totalmente perturbado. E tem momentos, assim, que parece que é um pior que o outro. Gente, tinha uns momentos desse livro aqui, que quando o pessoal da família tava falando, principalmente o pai e a mãe da Mercy, eu tinha uma raiva tão grande. Sabe quando o livro desperta em você alguns sentimentos muito potentes, assim? Eu senti lendo isso aqui. Eu peguei uma raiva do pai e da mãe da Mercy que vocês não têm noção. Inclusive, se você leu o livro, vem comentar comigo se você sentiu também. E sobre o final do livro, né, gente? Em relação ao final, a gente tem duas grandes revelações, que uma é a revelação do assassino da Mercy, e a segunda revelação tem a ver com os motivos para esse assassinato. E assim, eu vou falar que em relação ao assassino, eu achei muito tranquilo de adivinhar quem foi. Eu acho que não tem muito mistério. Eu acho até que a Karen dá algumas pistas muito bem dadas lá no início da história sobre quem foi. Então não foi uma surpresa para mim descobrir quem havia sido, mas sim a maneira como aquilo aconteceu. E a revelação, quando ela começa a revelar os motivos, isso me tirou do prumo, me deixou muito mal, me deixou perturbada, me deixou chocada. Porque os motivos têm a ver com coisas um pouco maiores, um pouco além, assim. E vou dizer pra vocês, viu? Eu tava achando o livro até tranquilo, de certa forma, até esse ponto. Mas quando ela revela no final o que estava envolto no assassinato, eu realmente fiquei mal, viu? E outra coisa que eu gostei nesse livro também foi o fato de que a cada livro que a gente vai acompanhando da série Will Trent, a gente também vai acompanhando a evolução do Will como personagem. Quem leu ele lá no primeiro livro, que é o Tríptico, e depois encontra ele aqui, percebe o espaço enorme que ele já percorreu, percebe o quanto ele evoluiu quanto personagem. E é muito legal ver como a cada livro o Will vai saindo um pouquinho daquela carapaça que ele construiu lá na infância, adolescência traumática dele. Então adorei ver mais uma fase do Will nesse livro, e principalmente o relacionamento dele com a Sarah ficando cada vez mais cimentado e mais saudável. Porque a gente sabe que se tem uma coisa que o Will precisa nessa vida, é de relacionamentos saudáveis, né? Mas eu quero comentar sobre o final. Eu preciso conversar com vocês sobre o final, de tão chocada que eu fiquei com algumas coisas. Então, a partir de agora, eu vou dar algum spoiler. Então, assim, se você não quer saber o final, se você não tá afim de spoilers, eu me despeço de você agora. Beijo, muito obrigada por ter me acompanhado. Tem link do livro aqui embaixo pra vocês, tá? Mas agora vamos falar sobre o final desse livro, porque assim, eu preciso desabafar. Então, galera, sobre o final, quando eu digo, né, que a gente tem duas revelações muito grandes, e a gente também tem toda a revelação sobre a família da Mercy, a gente entende o que cada um ali fez. E como eu falei, ali só tem gente pior do que o capeta nessa história, é todo mundo muito ruim. O irmão é o contrabandista, o marido dela é um abusador, o pai é um assassino, a mãe é uma pessoa horrorosa. Ali é o bingo da maldade, todo mundo acerta tudo. E vem a revelação do assassino, e a gente acaba descobrindo, né, no final, que o assassino dela é o filho dela, adolescente, o John. E pra mim, como eu comentei antes, não foi surpresa alguma descobrir que era o John. Eu achei que tava bem implícito lá no início da história. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, você que leu o livro,
que vai ficar aqui pra escutar os spoilers comigo, né, conversar comigo, eu quero comentar com vocês quando é que eu descobri que tinha sido o John, que foi na página 18. Se você tá com o seu livro ali na mão, você vai abrir lá na página 18, que é o momento em que a Mercy tá morrendo nos braços do Will, ela tá agonizando. E ela começa a balbuciar algumas coisas, né, e ela fala do filho, ela diz... me escute, amo ele tanto, chamo o John, sinto muito. E ela diz, perdoo ele. Ela balbucia 3 vezes, perdoo ele. E como o marido da Mercy, o Will, já sabia que ele era uma pessoa problemática, o Will supôs que ela estava falando do marido, né? Eu perdoo ele apesar dele ter tentado me matar. Mas pra mim ficou muito implícito aqui que ela tava falando do próprio filho. Que pra mim parecia óbvio que esse perdoo ele era uma confissão de uma mãe no leito de morte, né? Dizendo que eu perdoo o meu filho pelo que ele fez. Então pra mim a parte do assassinato não foi uma surpresa. Eu tava achando que era o John mesmo desde o início, não me pegou. Mas não sei, você que leu, você também percebeu isso na página 18? Ou só eu, né? Porque, gente, eu sou formada em Carrie Slaughter, né? Eu leio essa mulher já faz 20 anos. Então me pareceu muito óbvio quando ela lançou a pista ali no início. Mas eu acho que realmente o trunfo dela não tá em nos revelar que foi o John, né? O assassino da mãe. O trunfo dela tá em revelar toda a verdade sobre aquela família horrorosa. Quando ela revela, e aí vamos bater um papo eu e você aqui, né? Você que leu o livro também, você vai me contar se você ficou tão chocado quanto eu. Quando ela revela as motivações do John, né? E ela revela que ele estava sendo abusado desde a infância pela avó dele. Gente, isso me tirou do prumo de um jeito, porque eu acho que é a primeira vez nos livros da Karen que ela fala de uma mulher abusadora em relação, né, em relação a isso. Geralmente é sempre um abuso masculino, mas nesse aqui eu acho que foi a primeira vez que ela tratou disso. Eu não lembro, se apareceu em outro vocês me lembrem. E eu acho que talvez por isso que tenha sido tão chocante, assim. Quando você descobre que é a avó que tá fazendo aquilo, que ela vem fazendo isso desde que ele era pequenininho e que ele acabou desenvolvendo com ela um relacionamento totalmente perturbado, e ela acaba incitando nele esse ódio pela mãe, que é uma das coisas que leva ele a cometer o assassinato, né? Eu já li muita coisa perturbadora nos livros da Karen. Essa mulher sempre pesa a mão na violência, eu não me surpreendo muito fácil, mas eu acho que, assim, era uma família tão ruim, era uma família tão carregada, e eu lembro que eu pensava, gente, essa Pitica, né, a avó dele, ela é uma personagem horrorosa, ela odiava a própria filha, foi extremamente conivente com todos os abusos que a filha sofreu, mas assim, seduzir o próprio neto foi um negócio que me pegou de jeito, viu? E eu fiquei totalmente assim, gente, será que só eu fiquei totalmente de boca no chão com essa revelação? Comenta aqui comigo o que você achou desse final. Não precisa dar muitos detalhes, muito específicos, né, pra não dar spoiler pra ninguém, mas comenta um pouquinho sobre o que você achou do final. Se você também ficou muito mais chocado com a questão da Pitica do que do John, porque o fato do John ter assassinado a mãe pra mim foi até tranquilo de adivinhar, mas a relação da Pitica com ele e essa influência que ela tinha sobre ele, isso realmente me pegou muito de surpresa. Sem falar quando ela começa a revelar tudo sobre aquela família e não tinha ninguém que se salvasse daquele lugar. Todo mundo era um assassino ou um projeto de assassino. Olha, já vi família disfuncional em literatura e a Karen Slaughter escreve várias delas, mas essa aqui confesso que tem um cantinho especial, viu, na questão dos perturbados. Enfim, eu precisava comentar sobre o final, eu precisava falar sobre esse final e o quanto ele me deixou fora de prumo. Se você leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Fiquei muito feliz em ler mais um livro da série Will Trent e eu já tô doida esperando pelo próximo. Carrie Slaughter nunca para de escrever sobre o Will. Se você escrever 50 livros sobre o Will Trent, eu lerei os 50 livros. Se você ainda tá comigo no final desse vídeo, o link pra esse livro tá aqui embaixo, viu? Espero que tenham gostado de bater papo comigo sobre esse livro. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.